Olá, hoje o programa Na Base vai discutir a cidade de Mogi das Cruzes. Como você sabe, a proposta do programa é percorrer os 645 municípios do estado de São Paulo para entender e buscar soluções para as principais demandas de cada região. A discussão com convidados aqui em nosso estúdio vai apontar qual o melhor caminho para o desenvolvimento dessas cidades. Para nos ajudar a entender as principais questões dessa importante cidade do Alto Tietê, recebemos um representante da região, o deputado Marcos Damasio, do PR. Seja bem-vindo, deputado, ao programa Na Base. Muito obrigado. Mogi das Cruzes, como quase todas as cidades do país, vive uma cruzada contra a violência. O combate ao crime virou prioridade zero desse município paulista. Cada vez mais, as guardas metropolitanas são convocadas a desempenhar um importante papel na segurança pública, até porque a nova lei das guardas municipais prevê a defesa da vida e não somente do patrimônio. Em Mogi das Cruzes, o monitoramento eletrônico das ruas e praças virou um aliado. São mais de 300 câmeras em toda a cidade. E o trabalho integrado da Guarda com a Polícia Militar é outra aposta do município para frear a escalada da violência. A reportagem é de Viviane Cesarino. A câmera de monitoramento mostra o momento exato que acontece o roubo. Repare neste homem de bermuda que se aproxima do ponto de ônibus. Ele age rápido e leva o celular da vítima. Aqui, o ladrão usa tanta força para arrombar a porta que o carro até chacoalha. Depois de conseguir o que queria, ele vai embora tranquilamente. Este outro é ainda mais ousado. Leva nos braços o pesado eletrodoméstico furtado de uma casa. No táxi do seu Pedro, a violência já pegou carona muitas vezes. Em 1 ano e meio, ele foi assaltado 6 vezes. Depois de morar no Japão, o motorista não sabe mais como desviar de tanta insegurança. Sou obrigado a trabalhar, necessito trabalhar. Então, por isso que eu continuo no táxi. Sai de casa bem, mas na hora de voltar, a gente não sabe se volta. Você pede segurança maior, o pessoal fala que falta polícia aqui em Mogi. Conter a violência é uma via cheia de obstáculos, bem diferente dessa estrada que leva à cidade que está entre as melhores do Brasil. A pouco mais de 60 quilômetros de São Paulo, Mogi das Cruzes é considerado o 7º melhor município para se viver, como informa um levantamento feito por uma consultoria econômica internacional. As ruas ainda guardam aquela tranquilidade de interior, mas em algumas regiões... No bairro Caputera, aconteceram 2 chacinas só este ano. Em janeiro, foram 3 assassinatos. Em abril, mais 3. Mortes por atacado. Morreram 3 aqui, morreu na rua de lá do Ferro Velho. Ivan, o jovem de 18 anos que aparece feliz nessas fotos, foi uma das vítimas. Assassinado com 2 tiros em frente de casa. As marcas das balas ainda estão no portão. Apavorada, a mãe não quis conversar com a nossa equipe. E o medo faz com que a maioria dos moradores faça o mesmo. Se tranque em silêncio. Em 3 anos, o total de homicídios em janeiro subiu de 2 para 12. Lembra daquela frase famosa já? Sorria que você está sendo filmado? Pois é. Se fossem colocar um aviso em cada câmera espalhada por Mogi das Cruzes, daria muito trabalho, viu? Aqui o recado é para os criminosos mesmo. 307 equipamentos fazem a segurança da cidade 24 horas por dia. As imagens são monitoradas desta sala que fica na prefeitura. Homens treinados estão no controle remoto de tudo o que as cenas exibem. Estas imagens cedidas pela polícia mostram crimes que já foram evitados e prevenidos pelo olho vivo das câmeras. Roubos, furtos, vandalismo.
Nenhum detalhe escapa da tecnologia. Grande parte da cidade, porque é uma cidade grande, nós somos 273 km², mas nos pontos de maior incidência, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, nós locamos e fixamos essas câmeras de acordo com a necessidade. Isso é monitorado 24 horas. E em paralelo, se você observar, nós temos também aqui um policial militar que fica conosco aqui diuturnamente acompanhando o andamento das ocorrências pela Polícia Militar e passa online também para eles. Fomos conversar com as pessoas para saber se realmente elas se sentem mais seguras com a presença das câmeras. Nesta praça, uma das mais centrais de Mogi das Cruzes, encontramos mulheres agarradas à bolsa. Antigamente saía, mas agora a gente já evita de sair, principalmente à noite. Eu vim descer aqui errado, tô com medo, não vejo a hora do meu ônibus chegar para eu poder ir embora. Distraído, esperando o ônibus, de repente, quando você vê alguém cata, enfia a mão na sua bolsa, cata seu celular, é perigoso até levar a bolsa embora, né, que já aconteceu. Para o comandante da Força Tática, os índices de criminalidade e de produtividade da PM estão melhorando. Os dados de abril são um exemplo. O número de furtos diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 282 contra 405. No mesmo mês, foram realizadas 93 operações, 19 a mais. E a quantidade apreendida de drogas também aumentou. Temos uma defasagem de efetivo na região e com certeza se tivesse um efetivo maior seria melhor, né? O policiamento está sendo intensificado nessas áreas de maior índice criminal e as prisões e apreensões de drogas são decorrentes ao policiamento tá combatendo diretamente a criminalidade. A polícia trabalha duro para conter a escalada de violência que virou uma epidemia em todo o país. Afinal, a população de Mogi quer da cidade só aquilo que a transformou num lindo lugar para se viver. Mogi produz 80% das orquídeas comercializadas no Brasil. Além da flor, as frutas são outras grandes fornecedoras de energia para a economia. Boa parte dos caquis consumidos pelos brasileiros saem de Mogi. Essa escultura enorme de aço representa o bandeirante Brás Cubas, que fundou a cidade em 1560. A homenagem foi de uma das 400 indústrias que contribuem para que o PIB, o Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas geradas, seja alto, de 9 bilhões e 700 milhões de reais. Deputado, é sempre importante tocar nesse assunto da segurança pública, é uma das principais preocupações da população. O senhor acha que as ações de combate à violência em Mogi das Cruzes passam necessariamente pelo monitoramento das pessoas por meio das câmeras? Olha, Mogi avançou e conquistou algo muito importante na questão da segurança. Nossa cidade, ela passou por vários momentos, por várias fases, não é? Mogi hoje se coloca como uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Nós dobramos a população nos últimos 20 anos, né? Hoje Mogi tem uma população estimada em torno de 430 mil pessoas, não é? Então, lógico, a proximidade com a capital, a proximidade com a Zona Leste, o aumento populacional, né? Você acaba recebendo também pessoas dos mais diversos pontos do país. Isso tudo traz o agravamento da questão de segurança, né? Mogi, até alguns anos atrás, era uma cidade pacata, era uma cidade considerada cidade do interior, nós tínhamos uma rotina bastante tranquila, não é? Mas isso, com o crescimento da cidade, vem se alterando. Então, a Prefeitura de Mogi, a Secretaria de Segurança do nosso município, ela tem estado bastante atenta a essas necessidades. Nós investimos, como a própria matéria mostra, né, no monitoramento, né, da cidade. Começamos com um número pequeno de câmeras, hoje elas estão espalhadas por toda a área central, nos bairros mais populosos, né, nas áreas comerciais de Mogi das Cruzes. Então, obviamente que este investimento que a Prefeitura fez na cidade trouxe e colaborou muito, né, para o combate à criminalidade.
E além dessa questão de tecnologia, essa questão importante, né, desses investimentos, a nossa Guarda Municipal foi ampliada. Hoje ela tem lá um número bastante considerável de homens, não é? E a Guarda também tem feito um trabalho muito importante na questão da segurança do município. E a parceria, né? A parceria com a Polícia Civil tem feito, inclusive, várias ações, né? Nós temos tido lá bons resultados por parte da Polícia Civil, que tem apreendido grandes quantidades de droga. Hoje, infelizmente, essa questão, né, do tráfico de drogas, ela está presente em todos os cantos do país. Ela chegou nas cidades do interior, chegou nas cidades da região metropolitana, e a Polícia Civil lá na nossa cidade, na nossa região do Alto Tietê, tem feito assim um trabalho muito grande de combate à questão das drogas, né? Nós temos tido lá ações apreendendo, né, números bastante significativos de droga. E a polícia, nós temos lá também na nossa cidade a base do 17º Batalhão da Polícia Militar. Então essa parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil, com os esforços da Secretaria Municipal de Segurança, a nossa Guarda Municipal, somado aos investimentos, né? Nós temos hoje uma cidade totalmente monitorada. Você chega em qualquer entrada de Mogi das Cruzes, a pessoa que está chegando já tem essa informação que a cidade é monitorada por câmeras, e isso tem ajudado muito no combate, no esclarecimento de crimes, né? Então a cidade de Mogi das Cruzes está de parabéns pelos investimentos que ela vem realizando. O senhor destacou a questão das câmeras, são 307 no total. O senhor também chamou a atenção para a ampliação da Guarda Metropolitana e da parceria com as polícias, tanto civil quanto militar. Que outras ações podem ser bem-vindas, tanto do ponto de vista da prevenção, quanto a própria atuação mesmo em relação à violência? Nós precisamos de investimentos, né? Investimentos permanentes, constantes, né? Nós precisamos aumentar o número de policiais nas ruas, né? Nosso papel, inclusive aqui agora, como representante da região, como representante da cidade de Mogi das Cruzes, junto ao governo do estado de São Paulo, nós temos tentado de todas as maneiras, né, sensibilizar o nosso governador da necessidade de construirmos novas bases da polícia militar lá na nossa região, na nossa cidade. Mogi é uma cidade muito extensa, nós temos mais de 720 quilômetros quadrados, a nossa zona rural, né, os nossos bairros das divisas com outros municípios. Então, lógico que se nós conseguirmos, né, levar mais viaturas, se nós conseguirmos aumentar o contingente de policiais nas ruas, se nós conseguirmos novas bases da polícia militar na nossa cidade, inclusive estamos fazendo aí um esforço grande para montar um polo de segurança num dos distritos mais populosos e bastante complicados lá de Mogi das Cruzes na questão da segurança, que é o distrito de Jundiapeba, que faz divisa com a cidade de Suzano. Então, investimentos, né? Eu acho que como deputado, como porta-voz da cidade, nós vamos estar sempre reivindicando, nós vamos estar sempre mostrando ao governo do estado de São Paulo a necessidade de se investir mais na segurança. Mas a prefeitura fazendo o seu papel, né? A prefeitura tendo também esses investimentos que ela já vem realizando, e essa parceria que nós estamos estabelecendo com as demais polícias, eu acho que a gente consegue, de certa forma, conter o avanço da criminalidade, porque Mogi, os números ainda indicam, não é, que não é uma cidade violenta. Nós temos cidades muito mais violentas no estado de São Paulo, em outras regiões. Mogi é considerada ainda uma cidade um tanto quanto tranquila. Agora, chacinas, de vez em quando você tem lá crimes mais hediondos que são cometidos na cidade, mas isso, como eu disse, né, é fruto de um crescimento, é fruto de você ter hoje uma população de quase 500 mil de habitantes, né? E outra coisa, a nossa cidade, ela não tem mais separação com as demais cidades, né? Então, Mogi está totalmente integrada com Suzano, com Ferraz de Vasconcelos, Poá, com Itaquaquecetuba. Então, a nossa cidade, ela realmente tem uma nova característica, mas eu tenho a impressão, pelo conhecimento que nós temos, né, pelas informações que a gente tem, que os investimentos na questão da segurança, eles têm sido realizados, e a gente tem que conseguir mais investimentos e está sempre reivindicando para que a população se sinta mais segura, né? A população, de fato, o senhor percebe que ela demonstra uma sensação boa em relação a essas ações, esse trabalho que vem sendo realizado? Porque a reportagem
mostrou ali as mulheres agarradas às bolsas e com medo do assalto, né? O simples fato de você ter uma câmera de monitoramento não inibe a realização de crimes, né? Nós sabemos que mesmo a cidade sendo monitorada, você tem todos os dias problemas, né? Todos os dias você tem assaltos, você tem furtos, furto de veículo. Nossa cidade tem tido, assim, uma grande preocupação com essa questão de furto de veículos, né? Então, o simples fato de você ter as câmeras não inibe o criminoso. Agora, eu ainda considero, né, Mogi um tanto quanto uma cidade tranquila, mas você vê o noticiário, você acompanha o noticiário do Estado, o noticiário do país, e eu acho que um pouco, né, desse temor, um pouco dessa insegurança da população, não é em relação à cidade, né? Você acaba tendo uma visão mais geral dessa questão, que é uma questão que preocupa muito o Estado de São Paulo. A criminalidade está aí, muito dos crimes são relacionados ao tráfico de drogas, como eu disse, infelizmente chegou nas cidades do interior, né? E hoje a população se sente insegura, mas não porque o município não está cumprindo a sua obrigação, não está fazendo os investimentos necessários. Eu acho que aí é mais uma visão geral da criminalidade no Estado de São Paulo. Maior cidade do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, é bastante procurada para moradia por gente que trabalha em São Paulo. O resultado disso é um fluxo intenso de pessoas que diariamente deixam a cidade em direção à capital paulista. Mogi tem 4 estações para quem quer ter acesso à linha 11 da CPTM. Para se ter uma ideia, a linha 11 é responsável pelo transporte de mais de 700 mil pessoas por dia. Fora dos horários de pico, os passageiros dispõem de algum conforto e até ar-condicionado. Mas nas primeiras horas da manhã, entrar no trem é muitas vezes impossível. O dia mal começa e no vagão começa mal. Apertado, abafado, abarrotado. Um transporte cheio de gente. Aqui dentro não tem como se mexer. É sempre esse sufoco. Todo dia. E mais cedo é pior, né? Mas lá fora, o trem segue livre no movimento dos trilhos. Para os passageiros, só resta ser rápido na hora da baldeação em Guaianazes. Olha o sufoco aqui, ó. De Mogi até Guaianazes. A linha 11 Coral da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, liga a Estação Estudantes em Mogi das Cruzes até a Estação da Luz. Nem estava tão cheio. O trem pode não ser a opção mais fácil, mas é a mais prática para quem mora em Mogi e trabalha ou estuda em São Paulo. E vice-versa. Mas é sempre cheio, sempre cheio. No horário de pico é cheio. É um sacrifício. Já vi muito idoso cair, o pessoal pisar em cima. A CPTM transporta cerca de 3 milhões de passageiros por dia. Só na linha 11 Coral são 700 mil. E o que deveria ser proibido acontece tranquilamente. Uma voz lá no meio anuncia o comércio nos vagões. Fone com microfone, R$5. Pedimos para acompanhar uma dessas viagens, mas a empresa só autorizou a nossa entrada fora do horário de maior movimento e no caminho inverso. Tem que gravar de manhã que é um cúmulo para pegar essa condição. Chegamos à Estação da Luz às 10 horas da manhã, sempre acompanhados de um assessor de imprensa e de seguranças da CPTM, embarcamos num trem novinho, com ar-condicionado e tudo. Esse horário ainda é tranquilo, mas horário de pico não tem que aguentar. Às vezes o trem que tem ar-condicionado você não consegue sentir o ar, de tão quente que é. O trem foi inaugurado na Copa do Mundo de Futebol. Aqui encontramos passageiros que driblam essa rotina como ninguém. Não deixa nem a pessoa entrar, já estão saindo. O adversário do seu João é o sono. Há 16 anos ele faz o trajeto de Poá para o Brás. De manhã cedo dá para pegar. Com tranquilidade, só não pode vir depois das 6 horas, 5h30, 6 horas, nesse trem aqui, aí não consegue entrar com esse carrinho, não. Já tem praticamente, vamos dizer, um esquema montado para mim chegar e não atrapalhar ninguém, né? O Davi Luiz nasceu junto com o trem e junto com a Copa. Tem nome de zagueiro, mas está com a maior preguiça de entrar em campo. Prefere o colo do pai, que, pelo menos, encontrou um lugarzinho para sentar.
Em Guaianazes, né, que é mais complicado, aí teve uma moça que deu lugar. Ela não quis ficar no trem, ela quis esperar outro trem para vir sentada. Só que o sossego dura pouco, tem que fazer aquela baldeação em Guaianazes, lembra? Existem viagens diretas entre Mogi e São Paulo, mas elas só acontecem 24 vezes por dia e fora do horário de pico. As pessoas são bastante generosas. As pessoas, mesmo que... tem uns que até falam assim, ó, tem criança. Teve uma ocasião que o rapaz falou, ó, criança de colo. Aí o cara levantou, né? Depois dessa baldeação lá em Guaianazes, são 8 estações até a gente chegar ao final da linha 11 Coral, lá em Mogi das Cruzes. É uma viagem tranquila, apesar do trem não ser tão novo como que a gente estava antes, é limpo. Como vocês podem ver, sobram lugares. O Davi Luiz nem chorou, mas o que os passageiros que enfrentam isso aqui na hora do aperto contam que a vontade é essa mesmo, viu? Cair no choro. Chorar? Eu chorei bastante, não tem nem mais lágrimas para chorar nesses trens. É muito sofrimento para o trabalhador e para o trabalho. 6, 7 horas da manhã é barrufado. A viagem da gente e do Davi Luiz chega ao fim em Mogi das Cruzes. E quando ele crescer e virar um craque, pode ser que encontre um transporte público digno de campeão do mundo. Cada ano que passa mais a população aumenta, né? Então é complicado, né? Poderia ter mais respeito com a população, porque é caro, né? A passagem é caro. Brasileiro é assim mesmo, então, só sofre. Deputado, fora do horário de pico, viajar nos trens da linha 11 Coral da CPTM realmente é o melhor dos mundos. Agora, guardadas as devidas proporções entre o horário de pico e o horário fora, por que existe essa diferença tão gritante entre uma coisa e outra? O transporte ferroviário na nossa região sempre foi muito importante, isso através das décadas, né? Mogi das Cruzes, por exemplo, tinha o rótulo de ser cidade dormitório. Nós não tínhamos um parque industrial tão extenso, tão grande como nós temos hoje. Então, muitos mogianos, né, por exemplo, se deslocavam de madrugada, logo cedo, para vir trabalhar em São Paulo, né? Então, nós éramos, com certeza, uma cidade dormitório. Hoje, até que o avanço, né, do parque industrial, da atividade comercial, da prestação de serviços, ainda faz com que uma boa parte dos trabalhadores permaneçam na cidade. Mas, em determinados horários, e sempre foi assim, não é? Dependendo das estações, que de Suzano para Mogi até que é mais tranquilo, mas de Suzano, pegando aqui a Zona Leste, chegando a Guaianazes, ali sempre teve um número muito, mas muito grande de usuários do transporte ferroviário. Então, o que nós temos que lutar, né? Lutar para levar mais composições, inclusive eu estive esses dias atrás conversando com o secretário de Transportes Metropolitanos, o Estado de São Paulo está adquirindo 65 novas composições, 65 novos trens modernos. Então, nós vamos lutar, né? Nós vamos tentar levar mais trens. Eu acho que o aumento das composições, você ter mais trens circulando, né? Eu acho que ajudaria muito, principalmente nesses horários de pico, né? Mas precisamos reformar algumas estações para dar mais conforto aos usuários, né? Nós temos um programa aí de reformas e de construção de novas estações nesse trecho, né, da CPTM. Então, a gente tem estado atento, né? A gente tem reivindicado um transporte ferroviário melhor numa região que tem uma concentração populacional tão grande, tão expressiva, uma região tão importante, porque aí você une a Zona Leste com a cidade de Mogi das Cruzes, cidade de Suzano. Então, estas composições, elas precisam realmente ser oferecidas em maior número, né? Então, quem sabe agora, o Estado adquirindo essas novas composições, a gente consiga aumentar o número de trens nesta linha tão importante para a classe trabalhadora aqui da região metropolitana do Estado de São Paulo. Deputado, por que o poder público está sempre correndo atrás para tentar resolver as questões, não acompanhando a evolução, por exemplo, do crescimento da população? Exatamente. O Brasil falta planejamento, né? Nós estamos vivendo aí determinadas situações que deveriam ter sido muito melhor conduzidas, né, no passado. Então, você agora paga um preço, como a própria matéria, um dos entrevistados, né, cita na matéria, que todos os anos a população ela vai aumentando, vai aumentando. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, uma crise de água que talvez, se tivesse havido um planejamento lá atrás,
nós estivéssemos hoje numa situação mais tranquila, né? Mas realmente, no nosso país, você corre atrás de soluções quando os problemas já estão aí bastante agravados, né? Então, a gente espera que o governo do Estado de São Paulo possa estar atento a essa informação da aquisição, da compra de novos trens, e são trens muito confortáveis, são trens modernos. Esses trens têm que ir para as linhas. Então, eu acho que dá para resolver, num curto espaço de tempo, esta questão dos trens lotados, né? Então, vamos reivindicar, vamos batalhar, vamos lutar junto aí à Secretaria de Transportes Metropolitanos para que a gente ofereça um serviço melhor, para que a gente ofereça trens de boa qualidade, mais confortáveis, né, com ar-condicionado, como nós vimos ali na matéria, e reformar também, fazer as novas estações, como está no programa, né, da CPTM. Então, o Estado de São Paulo, embora a gente esteja vivendo um momento de crise econômica, o Estado, às vezes, também perdendo receita do jeito que está perdendo, não tem os recursos necessários para fazer obras, para fazer investimentos no transporte coletivo como deveria fazer. Mas eu concordo plenamente, eu acho que falta muito planejamento e a gente fica correndo atrás de soluções e essas soluções às vezes você não consegue em curto prazo, né? Mas eu espero que essa questão do transporte de massa, do transporte coletivo, possa ser melhor avaliada por parte da Secretaria e por parte do governo do Estado de São Paulo. Um outro aspecto, deputado, relacionado com a questão da superlotação do transporte, especialmente dos trens no horário de pico, é que a grande massa trabalhadora vai todo mundo ao mesmo tempo para o trabalho. O poder público poderia fazer uma tarefa de chamar as empresas, elaborar um escalonamento para a entrada e saída dos trabalhadores, cada empresa no seu setor, num horário diferente? Sim, eu acho que são alternativas, né? São situações que precisam ser melhor entendidas, melhor compreendidas e melhor debatidas, né? Você pega, por exemplo, a CPTM juntamente com o metrô. São 10 milhões de usuários por dia. No mundo, né, nós não temos assim uma massa tão significativa, né, um número tão grande de pessoas sendo transportadas por trens e metrô. Então, é um desafio, a gente sabe o quanto é complicado o dia a dia, né, de se transportar 10 milhões de usuários, mas eu entendo que os investimentos precisam ser realizados, alternativas, porque realmente em determinados horários você sequer consegue entrar dentro das composições, né? Então, eu não sei se simplesmente aumentar o número de trens, aumentar o número de composições seria suficiente, mas nesses determinados horários, e todos nós sabemos que horários são, né? Eu acho que buscar alternativas, esse escalonamento, uma questão que envolva, né, a participação das empresas, pelo menos daquelas que, ou o comércio também, né, que o comércio também emprega muita gente, setor de serviço, mas são questões que precisam ser melhor debatidas e talvez se encontrem alternativas para melhorar essa questão em determinados horários, onde o trabalhador realmente precisa se deslocar da sua casa para o local de trabalho, né? Este é o programa Na Base, aqui na TV Assembleia SP, e no próximo bloco você vai saber como a cidade de Mogi das Cruzes está posicionada no Índice Paulista de Responsabilidade Social. A gente volta já. O programa Na Base está de volta. Hoje o destaque é a cidade de Mogi das Cruzes e aqui conosco no estúdio o deputado estadual Marcos Damasio, do PR. Uma das classificações de maior credibilidade quando se trata de desenvolvimento humano é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. O estudo é realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista, aqui da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Fundação SEAD. Nós vamos ver como Mogi das Cruzes está no ranking do IPRS. Segundo o último levantamento do Índice Paulista de Responsabilidade Social, referente ao ano de 2012, Mogi das Cruzes está classificada no grupo 2. Cidades bem posicionadas na dimensão riqueza,
mas com deficiência em pelo menos um dos indicadores sociais. Pelo índice, Mogi perdeu 17 posições no quesito riqueza e é agora a cidade de número 106 entre os municípios paulistas. Na dimensão longevidade, que mede a taxa de mortalidade, Mogi conquistou 58 posições. E no indicador escolaridade, o município perdeu 21 posições e é hoje a cidade de número 447. Mesmo apesar de ter perdido algumas posições no item escolaridade, Mogi tem uma meta ambiciosa: tornar-se referência em educação. Na execução desse projeto, a cidade vive situações extremas. Ao mesmo tempo em que mantém metade dos alunos da rede municipal em tempo integral na escola, não dispõe de infraestrutura para aulas complementares, que muitas vezes acontecem em tendas improvisadas. Vamos ver? O verde, o silêncio, a estrada de terra. Estamos na zona rural de Mogi das Cruzes. E aqui a criançada pula cedo da cama. Aquela moleza, aquela preguiça, isso não existe. E nem pode, porque o despertador aqui é rigoroso e se chama Seu Jorge, o motorista do ônibus escolar. Corre que lá vem ele, gente! Faça chuva ou faça sol, Seu Jorge busca aluno por aluno para garantir que ninguém falte da aula. Nós fazemos 2 horários aqui, em média 20 crianças por horário. O primeiro horário meu é 6h15 da manhã, aí eu chego na escola por volta de 5 para 7. Depois eu começo às 7h15, chego às 8 horas lá, que o pessoal é comportado. Os pais também acham nota 10. Nas reuniões, a professora conversando, né? Eu questiono muito com a professora dela, né? Falo com ela, ela fala assim, não, olha, repara aqui em uma lição, repara na outra, sabe? A letra mudou bastante também. Antes não dava para entender letra nenhuma, agora já é muito melhor. A mãe da Emily pode ficar tranquila, essa molecada sabe das coisas. Sabe, inclusive, que a escola é o transporte mais rápido para um futuro de verdade. E nesse frio, não dá uma preguiça? É, dá, né? Mas tem que vir para poder aprender, né? Ter um futuro. É, elas falam sério, mas também se divertem. E quando começam a cantar, então, é uma saudade de ser desse tamanho. A chegada na escola municipal Fujitaro Nagal também é uma delícia. Tem café da manhã esperando a turma e outras 4 refeições ao longo do dia. Precisa reforçar a alimentação porque eles só vão embora no fim da tarde. Todos estudam em período integral. Em Mogi das Cruzes, metade dos 42 mil alunos da rede municipal fica o dia todo na escola. Mas não é o tempo inteiro dentro da sala de aula, não. Uma das atividades complementares é a que está rolando aqui na quadra. A atividade física faz o maior sucesso entre os alunos. É bastante legal também, porque a gente às vezes vai no Kaikan fazer corrida, assim, salto de revezamento. À tarde, primeiro a gente pinta o calendário, depois a gente abre o caderno, a gente faz várias lições. A professora garante que tanto esforço vale a pena. Acaba auxiliando também na hora de aprender, porque a criança tem que ter mais atenção, ela tem que ouvir. Então, tudo isso e a questão da coordenação auxilia também no aprendizado. A escola tem até um projeto de poesia. Olha aqui do meu lado, Leilão de Jardim Cecília Meirelles. Só que nem tudo são flores. Quando o ensino integral foi instalado, faltou espaço físico. E a solução encontrada pela Secretaria Municipal de Educação foi colocar 2 tendas como essa, de lona, aqui do lado de fora. Era para ser uma situação provisória, mas elas estão aqui pelo menos desde 2010. Quando chove ou faz muito calor, as atividades complementares vão para outro espaço. Mas num dia de frio como hoje, crianças precisam mesmo
reforçar o agasalho. O uso das tendas é um dos nossos obstáculos, na verdade, a estrutura física, né, que ainda está em andamento, está em arranjo, na verdade tem uma proposta de ampliação, mas por conta da escola estar situada numa área de preservação ambiental, tem as questões legais que precisam ser preservadas e levadas em consideração para que não haja prejuízo para nenhum departamento e nenhuma parte. Quando existem as situações extremas de tempo ou coisa parecida, nós fazemos o uso do pátio interno da unidade, que é o que a gente tem como válvula de escape. São escolas que estão próxima de mata, reserva de mata, que tem nascentes, que tem água que a gente precisa preservar. Então demorou um pouco essa autorização, nós temos que programar compensação das árvores que serão retiradas ou do espaço que será utilizado, mas já está em fase final e deveremos começar no final do ano, no máximo ano que vem, a construção dessas salas. Ao todo, Mogi das Cruzes tem 115 escolas municipais. O investimento da prefeitura é de 300 milhões de reais por ano. De acordo com a secretária, o desafio é melhorar o ensino básico a ponto que se torne referência, como a educação de nível superior da cidade. São 2 universidades de grande porte, 2 faculdades, uma ETEC e uma unidade de educação à distância. Como se faz isso? Garantindo estudo para quem ainda dá os primeiros passos. A construção de creches é prioridade. Ainda faltam 1.200 vagas. A gente tem uma população em Mogi crescendo muito, não é? Por conta de condomínios, de casas populares, de moradias. Então, este crescimento faz com que a educação constantemente esteja buscando terrenos e construindo novas obras para que atender bem a população. Seja na área rural ou no meio da cidade grande, para subir na vida, a educação é o degrau mais importante. Meu pai sempre diz que para a gente ser alguma coisa no futuro, a gente tem que estudar. Deputado, chama muito a atenção esse trabalho desenvolvido lá em Mogi das Cruzes, metade dos alunos da rede municipal em tempo integral na escola, mas no Índice Paulista de Responsabilidade Social, a cidade caiu 21 posições, hoje na colocação 447 nesse quesito, nesse indicador educação. O que o senhor atribui a essa queda? Olha, não foi por falta de investimentos, eu sou testemunha do quanto a educação tem sido encarada com seriedade na cidade de Mogi das Cruzes, não é? Nós temos o privilégio de ter hoje a metade dos nossos alunos em período integral, são mais de 20 mil alunos, né, em período integral. A prefeitura vem construindo novas escolas em bairros mais distantes da área central. Que Mogi, como eu disse, é uma cidade grande, né? A nossa zona rural ela é muito extensa, é uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Na região metropolitana, são 39 municípios que compõem a região metropolitana, só a cidade de São Paulo tem um território maior do que Mogi das Cruzes. Então, essa extensão territorial, a necessidade de você estar sempre construindo novas escolas, não é? É um grande desafio, mas a prefeitura tem investido, a qualidade de ensino em Mogi das Cruzes é reconhecida como uma das melhores, né? A nossa merenda escolar já foi homenageada em Brasília como uma das melhores do país. Então, a gente sabe que a prefeitura vem investindo os 25% do seu orçamento, que a lei determina, até um pouco mais, né? Mogi chega a investir 26%, 27%, 28% na educação. Nós temos, né, professores bem qualificados, bem preparados, né? Então, eu sei que os investimentos estão sendo realizados de acordo com os cofres, aquilo que o cofre municipal pode realmente enfrentar de desafio. A cidade de Mogi das Cruzes tem encarado a educação com muita responsabilidade. Agora, eu acredito que essa queda no índice, como foi dito, é o aumento muito rápido da população.
pelo fato de você ter uma localização privilegiada. Mogi está a 50 quilômetros da principal capital do país, você acaba recebendo pessoas de outros estados, de outras regiões. Mogi ainda tem muita área, muito espaço, né, para construção de moradias. O programa Minha Casa Minha Vida, nos últimos anos, já entregou mais de 5.000 unidades, né, habitacionais, novos apartamentos, né, foram construídos na cidade. Então você tem uma velocidade muito grande no aumento da população e o poder público, às vezes, ele não tem essa condição financeira, né, para acompanhar esse crescimento tão rápido da população. Mogi dobrou, né, como eu disse, de população em 20 anos. Em 20 anos nós éramos 200 mil, hoje somos mais de 400 mil habitantes. Então eu atribuo, né, essa queda no índice, com certeza, à velocidade com que a população de Mogi das Cruzes cresceu nos últimos anos. Mas eu tenho certeza que Mogi hoje está de parabéns porque vem fazendo um belíssimo trabalho. Nós temos uma equipe muito competente na Secretaria de Educação. Nosso programa de creches, por exemplo, hoje é exemplo no país. Nos últimos 6, 7 anos, nós construímos mais de 50 novas creches lá na nossa cidade, todas com uma qualidade muito admirada por toda a população, não é? Então, adquirimos, por exemplo, no transporte escolar, mais de 100 ônibus novos, né? A Prefeitura adquiriu ultimamente, então nós temos também esse transporte escolar muito bom lá na nossa cidade. Agora, essa queda de índice, ela realmente, na minha opinião, ela está atribuída à velocidade com que a população de Mogi das Cruzes cresceu nos últimos anos. O senhor destacou, deputado, chamou a atenção, são 50 novas creches, uma situação admirada lá pela população, 100 ônibus novos, ônibus escolares novos. Agora, são 1.200 crianças ainda sem vaga nas creches. Como tratar essa questão que afeta o início da vida escolar, dos pequenos, da garotada, e ao mesmo tempo também a rotina dos pais que precisam trabalhar e muitas vezes não têm onde deixar as crianças? Sim, a nossa secretaria ela faz permanentemente um cadastro, nós temos noção exata de quantas crianças ainda precisam serem atendidas, né, pelas escolas municipais. A Prefeitura vem e ainda está na programação, eu sei, da atual administração, nos próximos anos, a construção de novas escolas, de novas creches na nossa cidade. Nós chegamos a inaugurar uma creche por mês nos últimos 2 anos, né? Então, é um programa permanente, né? A Prefeitura tem cuidado disso com bastante responsabilidade. Então, eu tenho certeza que a atual administração vai continuar estendendo o número de escolas, mantendo, né, os seus investimentos na pré-escola. Eu acredito que realmente essa proximidade com a capital e o tamanho de Mogi das Cruzes, a extensão territorial que nós temos aí essa necessidade de mais investimentos e eles não têm sido suficientes, não por falta de vontade política, não é? Mas o planejamento familiar é algo que também precisa ser muito discutido no nosso país, né? Nós temos uma população que cresce de uma maneira muito exagerada e com uma velocidade muito grande e o poder público realmente ele fica... é muito complicado você atender essa demanda que cresce dia a dia, né? Mas são questões que envolvem aí um estudo muito mais detalhado. Mas eu tenho certeza absoluta que a cidade de Mogi está muito bem no quesito educação. Nós temos tido aí excelentes resultados. Agora, essa falta de escolas que nós temos, eu tenho certeza que vai também ser encarada com bastante seriedade pela atual administração. O programa Na Base fica por aqui. A cada semana nós vamos discutir propostas para resolver demandas dos 645 municípios do estado de São Paulo. Quero agradecer a participação do nosso convidado, deputado estadual Marcos Damasio, do PR. Deputado, deixa a sua mensagem para a população de Mogi das Cruzes. Não dizer que a nossa cidade, embora o país, né, esteja atravessando esse momento tão difícil na sua economia, nós estamos aí muito apreensivos e preocupados, né? Este ano tem sido um ano muito difícil, o ano que vem também já se mostra aí, já se acena
um ano também de grandes dificuldades, mas a cidade de Mogi das Cruzes hoje ela está muito bem estruturada, ela tem um comércio forte, uma indústria forte, uma prestação de serviço. A nossa construção civil vive nos últimos anos o seu melhor momento, nós estamos entre as 20 maiores economias do estado de São Paulo. Então, Mogi, pela estrutura de cidade que ela hoje apresenta, ela consegue passar por essas turbulências que afetam todo o nosso país. Então, eu sou um otimista, acredito que Mogi vai continuar crescendo, muito em breve seremos uma das cidades mais populosas do país, nós devemos chegar a 500 mil habitantes muito em breve, né? Então a gente se coloca lá como capital do Alto Tietê, como uma economia importante do estado de São Paulo, e é uma cidade que vem sendo bem conduzida nos últimos anos, e eu tenho certeza que nós estamos num caminho de prosperidade, de progresso e de bem-estar para a nossa população. Deputado Marcos Damasio, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença no programa Na Base. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.